Olá a todos, meu nome é Pedro Augusto Marazzo, eu sou estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa e atualmente realizo minha iniciação científica no Laboratório de Ficologia e Biologia Molecular, localizado na Unidade de Crescimento de Plantas, a UCP, sob orientação do professor Wagner Araújo e a co-orientação do Dr. Marcelo Vaz. Neste vídeo eu vou discorrer sobre meu projeto, submetido no Simpósio de Integração Acadêmica da Universidade Federal de Viçosa, que ocorre em 2020 de maneira virtual. O título é O Crescimento de Senecococcus elongatus, PCC 7942, é modulado por diferentes fontes e concentrações de nitrogênio. Bom, sumarizando a apresentação, primeiramente vou fazer uma breve introdução sobre as cianobactérias, seguidas do contexto do projeto. Posteriormente, materiais e métodos, a análise dos resultados e a discussão, e por fim, as conclusões. Bom, as cianobactérias estão presentes no domínio bactéria, são, portanto, procariotos, gram-negativos e têm a peculiaridade de realizarem a fotossíntese oxigênica. Elas podem ser encontradas em ambientes aquáticos, dos ciclos ou marinhos, e em ambientes terrestres, como no caso aqui da Nostoc. No que se refere à classificação morfológica, as cianobactérias podem ser divididas em unicelulares, filamentosas homocitadas e filamentosas heterocitadas. As heterocitadas têm a particularidade de possuírem células diferenciadas chamadas heterócitos, que são especializadas na fixação de nitrogênio atmosférico. Bom, já pegando o contexto do projeto, as cianobactérias são capazes de metabolizar e absorver uma diversidade de compostos nitrogenados, dentre eles nitrato, nitrito, ureia, amônia e alguns aminoácidos. Dependendo da fonte e da concentração do nitrogênio, algumas respostas no crescimento das cianobactérias podem ser visualizadas. Algumas fontes aumentam a toxidez do meio, o que retarda ou até inibe o crescimento de algumas linhagens, enquanto algumas concentrações, como concentrações elevadas, podem causar a não diferenciação de heterócitos, no caso de linhagens heterocitadas. Tendo isso por base, a ideia principal do projeto foi observar o desenvolvimento da cianobactéria modelo Senecococcus elongatus, PCC 7942, que é unicelular e não fixadora de nitrogênio, sob diferentes fontes e concentrações de nitrogênio. Primeiramente, foi estabelecido um pré-inóculo da linhagem em animais de 250 ml, com 125 ml de meio padrão para cultivo de cianobactérias BG11, cuja suplementação de nitrogênio se tem por nitrato de sódio, a 12 milimolar. O pré-inóculo foi mantido sob temperatura de 24 graus Celsius, fotoperíodo de 16 horas de claro, 8 horas de escuro, e durante a fase clara, a irradiância foi de 60 micromols por metro quadrado por segundo. Após 3 dias de estabelecido o pré-inóculo, foi retiradas alíquotas de 2 ml e aplicadas em cada um dos tratamentos. Foram no total 10 tratamentos, cada tratamento com 8 replicatas biológicas. Por controle foi estabelecido o BG11, meio no qual foi cultivado o pré-inóculo, e um tratamento também foi estabelecido com meio BG11-0, que é o meio BG11 sem a suplementação de nitrogênio. Os demais tratamentos foram divididos em 4 tipos de fontes diferentes de nitrogênio, cada uma sob 2 concentrações, 5 e 10 milimolar, sendo essas fontes nitrato de sódio, cloreto de amônio, ureia e nitrato de amônio. Foram realizadas as medições das densidades ópticas de cada tratamento. Foram no total 10 medições ao longo de 8 dias, período no qual se estendeu o experimento. As 3 primeiras medições teve como objetivo obter o perfil da fase lag. A primeira foi realizada a 0 hora, assim que foi estabelecido o experimento. A segunda com 8 horas de espaçamento, na hora 8, e a outra com 15 horas de espaçamento da segunda, na hora 23. As SEGs seguintes foram com 24 horas de espaçamento, sendo a última medição ocorrendo na hora 191. Por meio dos dados das densidades ópticas, foram estabelecidas as curvas de crescimento de cada tratamento. E, na análise dessas curvas de crescimento, obteve-se não só a taxa máxima de crescimento no período da fase log, como também o tempo de geração, que é o tempo que a linhagem leva sob cada tratamento
para dobrar o número de células. No tratamento de destaque, nós damos ao nitrato de sódio. Nitrato de sódio, que possui a mesma fonte que é utilizada no meio BG11, ele obteve uma curva de crescimento, o nitrato de sódio a 10 milimolar, obteve uma curva de crescimento muito similar ao controle em BG11. O que é interessante é que o nitrato de sódio que suplementa o BG11 tem concentração 18 milimolar, enquanto o nitrato de sódio que obteve a curva semelhante ao BG11 é de concentração 10 milimolar. Mesmo com a diferença na concentração, ambos os perfis obtiveram altas taxas de crescimento máximo e baixo tempo de duplicação celular, baixo tempo de geração. Bom, analisando os resultados do cloreto de amônio, nós podemos observar que tanto ele quanto o nitrato de amônio, que foram os dois conjuntos de tratamentos que têm como fonte a amônia, a fonte de nitrogênio e a amônia, obtiveram baixas taxas de crescimento máximo e elevadas tempos de duplicação, como é possível observar isso em comparação ao controle, evidenciando a toxicidade da amônia, elevando o pH do meio intercelular e extracelular, e em alguns casos não só retardando, como em determinado ponto do experimento, inibindo o crescimento da linhagem. É interessante também observar o perfil de crescimento da ureia. Ela que não foi tão similar ao BG11 quanto o nitrato de sódio, e foi abaixo também do nitrato de sódio no que se diz aos valores de DO, mas que é uma fonte mais barata. E pelos resultados foi possível ver que ela proporcionou um bom desenvolvimento da linhagem. Nessas condições, ela viabilizaria muito bem a produção em larga escala de cianobactérias, principalmente as que não são capazes de fixar nitrogênio atmosférico, como os unicelulares e alguns tipos de homocitado, como aqui no caso as fazendas e unidades produtoras de espirulina. Bom, concluindo, pode-se tomar os resultados obtidos como base para não só a elaboração de meios de cultura que podem visar a aplicação biotecnológica das cianobactérias, mas também futuramente uma engenharia genética dessa linhagem, visando que ela obtenha melhor desenvolvimento em meios, não só com maior concentração de nitrogênio, podendo aproveitar essa maior concentração, como também em meios com maior toxicidade. Assim, ela poderia ser aplicada não só em ambientes eutrofizados e saturados, como também no tratamento de efluentes. Bom, como considerações finais, eu gostaria de agradecer à equipe da UCP, principalmente a equipe que trabalha no Laboratório de Ficologia e Biologia Molecular, e também as entidades que possibilitaram a realização e a conclusão desse projeto, CAPES, FAPEMIG e CNPq. Muito obrigado.